Prepare-se para mergulhar em uma nova aventura, em um vasto mundo selvagem e indomado. Aqui, golfinhos brincam como crianças livres, tubarões patrulham como reis silenciosos, e criaturas bioluminescentes brilham como estrelas vivas em plena escuridão. Este é o oceano, o berço da vida, cobrindo mais de 70% do planeta, mas do qual conhecemos menos do que a própria superfície da Lua. Hoje, vamos explorar o que poucos ousaram encarar, desde a dança suave das correntes na superfície, até os abismos mais profundos e insondáveis, onde a luz nunca chegou. Do espaço, o oceano é como um manto azul que cobre a Terra. Ele domina tudo. É vasto, misterioso, ininterrupto e cheio de vida. É nesse ventre líquido que a vida começou, há bilhões de anos. E até hoje, ele sustenta a Terra de formas que mal conseguimos compreender. Mais que um habitat, o oceano é o pulmão do planeta. Produz mais da metade do oxigênio que respiramos, regula o clima e absorve grande parte do carbono que emitimos. Ele é uma força vital invisível e indispensável. Cada camada do oceano guarda um segredo. Na superfície, onde a luz ainda alcança, a vida explode em cores e movimento. Recifes de corais vibram como jardins vivos. Cardumes se movem como um só corpo, guiados por instintos milenares. Mas quanto mais descemos, mais o oceano muda. Surgem as zonas crepusculares, onde os raios de sol já não tocam. E finalmente, a escuridão total das profundezas abissais, onde tudo que conhecemos se torna estranho. Lá embaixo, onde a pressão esmagaria um submarino comum, a vida não apenas sobrevive, ela floresce. Criaturas bioluminescentes iluminam o vazio com cores surreais. Peixes com dentes transparentes, vermes que brilham como neon, e o temido diabo negro, um predador com farol próprio. É como caminhar por um pesadelo cósmico, mas real. Mesmo com toda a nossa tecnologia, conhecemos menos de 20% do fundo dos oceanos. Fossas como a das Marianas, que descem quase 11.000 metros, guardam segredos que jamais vimos com os próprios olhos. E mesmo ali, no extremo da existência, a vida pulsa. Formas nunca vistas. Criaturas que talvez nem tenham nome. De volta à superfície, sob o calor do sol e o sopro do vento, encontramos viajantes carismáticos. Golfinhos, mestres da inteligência oceânica. Esses mamíferos incríveis podem viver entre 30 e 50 anos, e são capazes de reconhecer a si mesmos em espelhos. Um feito raríssimo no reino animal. Vivem em grupos sociais, se comunicam por sons e até possuem nomes próprios. Uma linguagem complexa, de uma mente afiada. Caçam juntos, brincam, cuidam uns dos outros. São embaixadores da leveza e da profundidade emocional do oceano. O mar não é só beleza ou terror. É um equilíbrio perfeito entre caos e harmonia. Ele conecta continentes, culturas, vidas. Transporta calor, molda climas, alimenta bilhões de seres vivos. E no coração de tudo isso, existe o mistério. Cada gota esconde mundos inteiros. Cada criatura, uma história não contada. Cada mergulho, uma chance de descobrir o desconhecido. O oceano não é apenas parte do nosso planeta. Ele é parte de nós. E quanto mais mergulhamos, mais percebemos que estamos apenas começando a entender o que significa estar vivo neste mundo azul. Elas existem desde os tempos dos dinossauros, e ainda hoje, cruzam os oceanos com a mesma determinação silenciosa. As tartarugas marinhas são viajantes incansáveis. Migrando por milhares de quilômetros, muitas vezes retornam, com precisão misteriosa, ao exato ponto onde nasceram, para depositar os seus ovos. É como se o oceano lhes desse uma bússola invisível, e o instinto, uma missão sagrada. Mas o seu caminho é brutal. A cada 1000 filhotes, apenas um sobrevive até a idade adulta. As que resistem tornam-se fundamentais para os ecossistemas marinhos. Elas mantêm os recifes de corais saudáveis, podam as pradarias submarinas, equilibram a vida marinha.
com corpos hidrodinâmicos que variam de 70 centímetros até 1,5 metro, e podendo pesar mais de 700 quilos no caso das gigantes tartarugas de couro. Essas criaturas antigas são verdadeiras guardiãs do equilíbrio marinho. Algumas se alimentam de algas e gramíneas. Outras, como as tartarugas de couro, deslizam pelas águas profundas à caça de águas vivas, mantendo populações sob controle. Cada uma delas cumpre um papel vital. E ainda assim, todas enfrentam ameaças. Poluição, redes de pesca, aquecimento global. Mas nem só de criaturas submersas vive o oceano. Acima das ondas, outros viajantes se lançam aos céus infinitos. O albatros, por exemplo, com asas que podem ultrapassar os 3,5 metros de envergadura. Esses gigantes do ar são verdadeiros mestres do voo. Eles cruzam oceanos inteiros sem tocar o solo por meses, ou até anos. Guiados pelos ventos, vivem em profunda comunhão com o mar. Suas vidas são entrelaçadas com as correntes marítimas, as estações e as marés. São sentinelas aladas de um oceano que respira para além da superfície. Mas até eles sofrem com o impacto humano. Toneladas de plástico flutuando nas águas confundem-se com alimento. Filhotes morrem com o estômago cheio de lixo. A beleza, a inteligência e a resistência dessas aves não são suficientes diante da negligência. Um planeta, um oceano, uma responsabilidade. Tudo está conectado. Do plâncton microscópico às gigantes baleias, dos golfinhos aos tubarões, das tartarugas aos pássaros que cortam o céu. Todos dependem desse grande azul que cobre a Terra. E nós também. O oceano não é apenas cenário de beleza selvagem. É fonte de vida, equilíbrio, ar e alimento. Mas está pedindo socorro. Cabe a nós ouvir esse chamado. Proteger não apenas os mares, mas tudo que neles habita. Porque no fim, salvar o oceano é salvar a nós mesmos. E você, já parou para pensar no quanto sua vida está ligada ao oceano? Embora despertem temor em muitos, os tubarões são frequentemente incompreendidos. Sua presença é essencial para o equilíbrio do oceano. Predadores de topo, eles regulam populações, mantêm os ecossistemas saudáveis e garantem que apenas os mais aptos sobrevivam. O tubarão de Recife, por exemplo, evita áreas de muita atividade humana. Ele prefere nadar entre os corais, à espreita de peixes menores e crustáceos, com movimentos sutis, quase imperceptíveis. Apesar da má fama, a maioria dos tubarões não representa qualquer ameaça real para os humanos. Na verdade, são os humanos que representam uma ameaça para eles. Milhões de tubarões são mortos todos os anos por suas barbatanas. Outros tantos são vítimas da pesca acidental ou da destruição dos seus habitats. Sem eles, os oceanos perderiam seu equilíbrio, e a cadeia alimentar entraria em colapso. Eles são sentinelas das profundezas, e precisam da nossa proteção. Se os tubarões são os caçadores silenciosos, as baleias são as titãs serenas do mar. As baleias emocionam, inspiram, e nos lembram da grandiosidade da vida marinha. Algumas espécies percorrem milhares de quilômetros em suas migrações anuais, comunicando-se através de cânticos que podem atravessar oceanos. A jubarte, por exemplo, é famosa por seus saltos espetaculares e canções complexas. Com corpos que podem ultrapassar 16 metros e pesar mais de 30 toneladas, elas são colossos gentis, filtrando toneladas de água para capturar pequenos crustáceos chamados crio. Mas sua importância vai além do tamanho. As baleias ajudam na fertilização dos oceanos. Mas tudo isso, das pequenas criaturas invisíveis aos maiores animais do planeta, depende da saúde do oceano. E o oceano está em perigo. O aumento das temperaturas, a acidificação das águas, a sobrepesca, a poluição plástica, estão corroendo lentamente a base de tudo o que foi construído ao longo de milhões de anos. A cada recife que desaparece, a cada animal capturado indevidamente, perdemos mais do que espécies. Perdemos histórias. Perdemos equilíbrio. Perdemos nós mesmos. Mas ainda há tempo. Podemos reverter o curso.
proteger as águas, repensar nossos hábitos, educar e inspirar. Cada ação conta. O oceano já nos deu tudo, agora é nossa vez de retribuir. Seja consciente, seja curioso, seja um guardião do oceano. O oceano é mais do que água salgada cobrindo a terra. É um universo vivo, pulsante, que respira, sente e fala. É memória do planeta, guardião de histórias que remontam ao início dos tempos. Cada espécie, por menor que pareça, é uma engrenagem essencial na grande máquina da vida. Cada corrente, uma trilha invisível que conecta continentes, climas, culturas e destinos. Mas hoje, esse gigante azul clama por ajuda, clama por consciência, clama por mudança. A exploração descontrolada, a poluição invisível, o plástico que invade suas entranhas. Tudo isso ameaça não apenas o mar, mas também a nós. Se quisermos um futuro, precisamos protegê-lo. Não apenas por compaixão, mas por sobrevivência. Porque, no fim, somos parte do oceano. Somos sal, somos água, somos vida que emergiu de suas profundezas. Que possamos retribuir com cuidado. Que possamos ensinar as próximas gerações a admirar, respeitar e lutar por esse mundo submerso. Porque preservar o oceano é preservar a nós mesmos. O oceano começa onde termina nossa indiferença.